Rapaze, professora Bruna Oliveira de História, e no nosso bate-papo de agora nós vamos falar sobre o lugar de fala e a necessidade e a urgência de falarmos sobre isso, né? É necessário e é urgente. Bom, por que é urgente? Vamos aí primeiro retomar algumas coisas no Brasil, porque como vocês podem ver, eu escolhi aqui colocar pouquíssimo texto na lousa para a gente poder trabalhar vários conceitos, deixar aberto para a gente poder trabalhar vários conceitos, certo? Então, primeiramente, vamos lembrar que um dos temas que está mais em alta, né, entre os historiadores, entre o povo negro que luta arduamente por isso, é a questão de lugar de fala. Por que falamos de lugar de fala? Afinal de contas, o que é lugar de fala que o povo tanto fala sobre isso e a gente não entende? Veja bem, nós estamos falando especificamente dos negros no Brasil, e nós estamos falando de um Brasil que escravizou mais de 4.900.000 africanos, e de um dia para o outro, ou seja, dormimos num país escravocrata, acordamos numa república, né, que é a República da Espada, lá com o Marechal Deodoro, a república que deveria ser coisa de todos, infelizmente passou a ser coisa de poucos, porque os negros desse movimento, né, foram se afastando, porque nós vivemos aí o que se viveu aí na Europa, que se chama Belle Époque, né? E a Belle Époque no Brasil foi justamente o alargamento das ruas, jogando essas pessoas que já saíram de uma situação de vulnerabilidade, porque elas eram escravos num dia, no outro não era mais. Então, assim, não teve uma organização. Vamos acabar com a escravidão e vamos fazer tais medidas para poder reparar a atrocidade que fizemos a essas pessoas. Essa equivalência não aconteceu. E justamente por essa equivalência não ter acontecido, nós tivemos e temos ainda o resultado desastroso de um país que tem em sua estrutura o racismo. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade estruturalmente racista. E o que é uma estrutura racista? Nós estamos falando de pessoas que estão, sim, em papel de vulnerabilidade social, em papel de desigualdade, né? Essas pessoas que lutam desde sempre para que a sua voz seja escutada. Por que eu falo desde sempre? Porque desde a escravidão, os negros que aqui estavam, trazidos aí na diáspora, que é um movimento forçado, nós nunca podemos esquecer isso. Diáspora, movimento migratório forçado de uma pessoa, de um lugar para outro, ok? Então, assim, diante de tudo isso que vinha acontecendo, diante da diáspora e tudo mais, nós não tivemos aí como reparar essas pessoas, né? Então, os negros lá atrás, vindos, oriundos da diáspora, oriundos vindos, né? Da diáspora, escravizados, eles já tentavam ali as suas formas de resistência. Uma das formas de resistência mais conhecida por todo mundo é o Quilombo dos Palmares, mas é claro que teve outras formas deles existirem. Existem os chamados escravos tigres, né? Que eram os escravos que, com a chegada da família real ao Brasil, como ninguém, não tinha saneamento básico, né? Como ainda no Brasil, muita gente, mais da metade da população, ainda não tem saneamento básico. Então, a esse escravo tigre, ele fazia o quê? Ele trabalhava para tentar juntar dinheiro para comprar sua alforria. Isso é uma forma de resistência. Mas o que é escravo tigre? É aquele escravo que vai pegar os excrementos, né? Excrementos, aquilo que o corpo libera, que não precisa mais, e vai colocar num balde ou num barril, colocar nas costas, e os chamamos de tigre, justamente porque as marcas dos barris ficam nas costas desses escravos, né? E aí ele é responsável por pegar esses excrementos, levar e distribuir e ir no lugar mais adequado, tão adequado quanto possível. Então nós estamos falando a todo momento de um povo que vem desde a sua chegada, desde sempre, lutando para ter direitos iguais,
Mas a questão é que nós só começamos a falar sobre isso muito recentemente, né? Embora tenha havido aí diversos movimentos em volta do mundo, e aqui no Brasil, em 1917, quando nasce Abdias Nascimento, um grande dramaturgo, que coloca anos mais tarde o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, né? Que dá às pessoas esse negócio de, olha, eu quero colocar um negro para atuar. Colocar o negro em papel de destaque incomoda muitas pessoas. E é por isso que nós ainda estamos engatinhando, mas devagar, bem lentamente mesmo, para podermos chegar a um resultado comum em que os negros consigam aí ter o seu lugar de fala respeitado, certo? E o que é lugar de fala? Vamos aqui para o foco. O lugar de fala é o seguinte: eu sou negra, né? Carrego toda a minha ancestralidade com muito orgulho, e quando eu falo de ancestralidade, falo dos meus pais, dos meus avós, né? E falo de toda uma população que foi escravizada, enfim, e isso me emociona, porque a questão é muito simples, né? Nessa equação, o que está faltando é as pessoas entenderem que muito pouco tempo, pouquíssimo tempo, aliás, as pessoas estão falando sobre negritude. Os estudos, né, sobre isso vão começar a ganhar força só no século XX. Então, as pessoas só vão ter direito a começar a falar no século XX, né, e começar a discutir tudo isso. Mas esse movimento vai ganhar ainda mais força só em 1978, com o MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Então percebam que a todo momento, o que nós estamos fazendo aqui, eu estou dando uma aula para você, uma narrativa, certo? Estou contando uma história para vocês. O lugar de fala é justamente isso. O que o negro ele reivindica nesse lugar de fala? O que a população negra reivindica? É que as pessoas parem de falar por elas. Simples assim. Eles querem simplesmente, aqui, como vocês podem ver nessa imagem linda, a mulher está segurando um megafone, né? Por quê? Porque ela está querendo ser ouvida. É simplesmente isso. As pessoas no seu lugar de fala, elas nada mais querem do que serem ouvidas, respeitadas e poder falar por si próprias. E eu quero que vocês entendam que não é porque o lugar de fala é do negro, nós estamos discutindo justamente isso, porque a nossa voz foi a que foi silenciada, não a dos brancos. Então nós estamos retomando essa voz. Então assim, isso não significa que você não possa falar sobre negritude, sobre lugar de fala. Lógico que não é isso que significa, muito pelo contrário. Significa simplesmente, por exemplo, se tiver um negro no local e você for branco e vocês vão discutindo ali, você não vai falar por ele, porque ele sabe falar por ele. Você deixa ele falar por ele. E aí o que você faz? Você pode acrescentar na discussão, ou melhor ainda, converse com uma outra pessoa branca, privilegiada, que não sabe o medo e as lutas que o povo negro sofre desde que se chegou aqui no Brasil. Converse com essa pessoa, tente não mudar, porque mudar a ideologia de uma pessoa é algo muito difícil. Mas pelo menos difunda essas ideias, porque nós precisamos entender, primeiro, ser preto não é vergonha. Ser preto não é ser inferior. Nós precisamos falar da nossa história em primeira pessoa e nós temos orgulho da nossa ancestralidade. Tirem o seu racismo do caminho, porque nós vamos passar com a nossa cor. Ubuntu.